Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula um pouco sobre o conceito de módulos que nós temos disponível aí na linguagem Python, tá certo? Lembrando que essa parte de bibliotecas, na verdade, são pequenos códigos que nós temos aí que vem pronto e que nos auxilia, por exemplo, para fazer manipulação de arquivos aqui no computador, por exemplo, utilização de bibliotecas da matemática sem necessariamente utilizarmos os operadores aritméticos para resolver alguns problemas, interação com o próprio sistema operacional, entre outros. Então, essa utilização de bibliotecas, ela deixou a linguagem Python ainda mais popular, tá certo? Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês os conceitos de alguns módulos internos que nós temos da linguagem Python. Muito bem, então eu já estou aqui no meu Windows, onde eu vou abrir aqui então o meu PyCharm, tá certo? E aqui nós vamos entrar aqui agora na parte de aulas Python, tá? Lembrando que nós já estamos fazendo os exercícios Python da nossa segunda lista. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver aí a playlist completa do curso que já está disponível aqui, tá certo? Então eu vou abrir aqui o meu projeto Aulas Python e vou esperar ele carregar aqui. Então aqui à esquerda eu tenho então o meu navegador de arquivo, onde eu já tenho aqui duas aulas já, onde nós trabalhamos aqui em aulas anteriores sobre métodos e o início de aulas PyCharm. Eu vou criar aqui um novo arquivo aqui, né, com o botão direito aqui no projeto, eu vou colocar aqui New, e Python File eu vou colocar aqui, por exemplo, aula sobre módulos. Vou dar um Enter, aqui ele vai criar para mim, posso agora ocultar aqui o meu navegador de arquivos, e nós vamos começar então aqui a falar sobre a parte de módulos que nós temos aí disponível aqui no Python, por exemplo. Então, vou começar aqui com um comentário inicial, onde nós vamos falar sobre a importação de bibliotecas aí de forma simples. Tá? Então, vou colocar aqui importação simples. Eu posso fazer aqui, resgatando aí exercícios que nós fizemos aí já, inclusive em aulas anteriores, que é o problema da raiz quadrada de um número, só que ao invés de utilizar os operadores aritméticos, nós podemos, por exemplo, utilizar aí a parte de importação de bibliotecas. Então, bibliotecas nada mais são que pequenos pacotes que nos auxiliam a resolver determinados problemas. Então, eu posso fazer simplesmente a importação, por exemplo, da biblioteca math, chamando aqui, então, a biblioteca da seguinte maneira. Eu vou chamar um import math, né? Onde nós temos aí a palavrinha math, é exatamente matemática. Dessa maneira, então, eu faço aí a importação da biblioteca da matemática. E aqui eu vou colocar aqui, então, inicialmente, para que o usuário, por exemplo, informe um número. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada número, que vai receber, então, uma variável do tipo ponto flutuante. Então, eu vou colocar float de input. E aqui eu vou pedir para que o usuário, então, digite, tá certo? Coloco dessa maneira aqui. E aqui agora eu posso, então, por exemplo, né, utilizar esse módulo de importação aí da biblioteca math, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a variável raiz, e vai receber, então, agora, né, a utilização que nós vamos fazer aqui da biblioteca math é o sqrt, a função sqrt. Então, sqrt é as iniciais em inglês de square root, tá certo? Então, exatamente para me poder resolver o problema aí de raiz quadrada. Então, eu chamo essa funcionalidade aqui, mas antes, na frente aqui, eu vou colocar o nome da biblioteca math, coloco ponto e utilizo então aqui sqrt, que é exatamente a funcionalidade que nós queremos para resolver aí a raiz quadrada de um número. Então, eu quero resolver o problema da raiz quadrada que o usuário informou ali na variável número, e dessa maneira aqui agora eu já posso então
printar na tela utilizando as f-strings, né? Que a raiz de número é igual a raiz, tá? Dessa forma aqui agora, então, eu posso, então, já rodar o meu código. Eu vou clicar aqui com o botão direito, em cima aqui de Run Aula Módulos, e aqui ele me pede um número, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 16, e aí ele já mostra para mim que a raiz do número 16, né, é igual a 4. Então, dessa maneira aí, sem utilizar os operadores aritméticos, simplesmente utilizando aí a questão de bibliotecas que nós temos aí disponível no Python, eu consigo resolver essa questão da raiz quadrada. Então, dessa forma aí, resolvemos a raiz quadrada de um número de forma que utilizando o que a gente chama de importação simples. Eu posso fazer também utilizando uma importação que a gente chama de importação específica. Eu vou colocar esse código aqui que eu acabei de fazer aqui na minha memória aqui em cima, para que ele fique com o código comentado. E aqui agora a gente vai fazer, então, essa parte agora da importação específica. Vamos entender o que é isso daqui, específica. Vou utilizar esse mesmo exemplo aqui parecido anteriormente, né, para resolver a raiz quadrada, só que de uma maneira diferente, que é utilizando, então, essa importação específica. Para isso, ao invés de chamar import math, eu vou fazer o seguinte, from math import sqrt. Veja que dessa maneira aqui agora eu já pego a funcionalidade diretamente aqui da biblioteca math. Então, eu quero a funcionalidade para resolver a raiz quadrada de um número, então eu utilizo dessa maneira, from math import sqrt. Vou fazer aqui, então, chamar aqui uma outra variável, vai ser número também, mas vou colocar num float de input. Então, aqui de novo, ó, digite o informe, né? Digite um número. E que agora eu posso, então, agora, né, calcular a raiz quadrada da seguinte maneira. Ao invés de colocar math.sqrt, eu posso simplesmente colocar diretamente agora sqrt de num. Dessa maneira, vou colocar aqui um print com as f-strings, a raiz de número, num, agora, né, é igual a minha variável raiz quadrada. E aqui dessa maneira que agora eu posso rodar novamente o meu código e eu tenho então aqui, né, digite um número. Eu sei que a raiz de 81 é 9, né, então a raiz de 81 é igual a 9. Dessa maneira aqui eu resolvi o mesmo problema anterior, né, só que ao invés de utilizar somente import math, onde ele pega todas as funcionalidades da biblioteca math, aqui eu estou pegando uma específica, exatamente a de raiz quadrada. Então, dessa forma aqui, eu posso colocar lá para a minha memória essa parte aqui de importação específica aqui agora, para a gente fazer uma outra forma, que é aqui agora a importação de todo um conteúdo, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, importação de todo conteúdo de uma biblioteca, tá? Vamos entender como que funciona a utilização aqui de importação aqui de todo o conteúdo de uma biblioteca. Então, eu posso fazer aqui da seguinte maneira, eu vou chamar aqui de novo, novamente, né, from math, a biblioteca da matemática, vou colocar um import e no final vou colocar aqui, então, um asterístico. Dessa forma aqui, ó, eu consigo pegar também todas as funcionalidades da biblioteca math. É uma outra forma que nós temos aí
de fazer a importação utilizando os módulos aí em Python. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar diretamente a função print, sem fazer a entrada de dados, onde eu quero, por exemplo, resolver funções trigonométricas. Por exemplo, saber qual que é o seno de um ângulo. E para isso, eu posso fazer aqui, por exemplo, a seguinte situação aqui, ó, seno, e aí seno, a gente aqui a gente vai colocar assim, né? Seno de um ângulo. Só que na matemática, aqui no Python, nós não vamos colocar, por exemplo, vamos supor que eu quero saber qual que é o ângulo, o seno do ângulo de 90 graus. Eu não posso colocar o ângulo em graus. E aqui eu tenho que colocar o ângulo em radianos. Então, eu vou colocar aqui π, tá? Então, simplesmente eu coloco πi, que é o número aqui, né, de 90 graus aqui, ó, π sobre 2, que é exatamente o valor do ângulo de 90 graus, só que em radianos. Tá certo? Então, se eu rodar esse meu código aqui, eu sei que o seno de 90 graus vale 1, né? Então, tá aqui, ó, exatamente, corroborando aí o que a gente já conhece ali da matemática. Então, dessa maneira que eu importei todos, né? Aqui, ó, todo o conteúdo da biblioteca Math, onde eu utilizei funcionalidade de trigonometria, o número π, também que necessita aí, de importação aí de funcionalidades da matemática, tá certo? Posso, por exemplo, aqui querer mostrar esse número π aqui pra gente, ó, posso colocar então print, eu colocar π, tá? Então, dessa maneira, olha o número π aqui, ó, um número irracional, né? Ele vale 3,141592, esse tanto de número aqui, tá certo? Posso, por exemplo, também mostrar para vocês aqui o cálculo de fatorial. Então, vou colocar aqui, por exemplo, print factorial, e aí nós resolvemos o problema do fatorial de um número. Nós também temos aí na matemática, por exemplo, sabemos que o fatorial do número 5 é 120. Então, vamos rodar novamente aqui esse código e vamos ver se isso é verdade, né? Então, eu tenho aqui, ó, o seno do ângulo que é 1, o número π está aqui e, no caso aqui, então, eu tenho o fatorial do número 5. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 4, ó, fatorial do número 4, olha lá, ó, 24. Lembrando que o fatorial de um número, né, vou até colocar em um comentário aqui, ó, hashtag, lá na matemática a gente coloca assim, ó, 4 e exclamação, por exemplo, ou 5, exclamação. Vou voltar aqui para o 5, foi o exemplo anterior que nós fizemos. Rodando novamente, está lá, fatorial de 120 de 5 é igual a 120. Então, dessa maneira aqui, nós fizemos aqui a utilização da biblioteca aí, Math, só que utilizando todo o conteúdo aqui, né, da biblioteca que nós temos aqui da matemática. Neste caso, eu posso fazer também, vou colocar isso daqui em comentário, onde nós agora vamos fazer então a importação de uma outra forma aqui, onde nós vamos fazer o seguinte: importação de módulos de um pacote, por exemplo, obtendo, aqui no caso, o dia e horário que nós temos aqui da máquina. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui uma outra biblioteca, que é a biblioteca datetime. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, from datetime port datetime. Dessa maneira aqui, eu vou colocar aqui, então, a variável chamada, por exemplo, agora, que eu quero saber exatamente o momento específico aqui nesse computador agora. Então, agora vai receber, então, aqui no caso, datetime ponto now. Então, dessa maneira aqui, então, nós vamos ter dentro da minha variável agora, tá certo? Exatamente o momento que eu tenho aqui de data e hora que nós temos aqui no computador. Então, isso às vezes é muito útil, por exemplo, para mim poder fazer
cálculos de data de nascimento de uma pessoa, né? Então eu posso utilizar aí essa biblioteca para que eu saiba qual que é o dia que nós temos aqui no computador. Então, para isso, eu vou agora mostrar na tela, né? Print, e eu vou colocar então aqui a minha variável agora. Aqui no meu computador ele está mostrando apenas a hora e o mês, mas vamos descobrir qual que é o dia de hoje no momento que eu estou gravando este vídeo. Então, eu vou rodar aqui o meu código e veja que ele mostra para a gente aqui, né? A data de forma aqui em inglês, onde começa o ano, 2024, o mês que é o mês de agosto, 18, e hoje é dia 18. Vamos ver se é isso mesmo. Olha, exatamente, dia 18 de agosto, e a hora nós temos aqui também, ó, 18 horas, no caso ali o meu já passou 1 minuto, tá 56, mas ele pegou exatamente o momento que eu rodei o código aqui, né, 55 minutos e 42 segundos. Então, dessa maneira eu consigo também utilizar aí a biblioteca Datetime aqui para poder fazer a utilização do horário que eu estou fazendo aqui, a gravação aqui do meu vídeo. Tá certo, pessoal? Então, trabalhamos aí com algumas formas diferentes de utilização de bibliotecas aqui utilizando o Python. Mais à frente nós vamos ver outras bibliotecas, como a biblioteca do Matplotlib para fazer gráficos, por exemplo, muito útil aqui utilizando o Python. A biblioteca do Pandas para resolver problemas de ciência de dados, né, e entre outros, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem essa parte de módulos que nós temos disponível aqui no Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês os conceitos sobre módulos que nós temos disponível na linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar aí o conteúdo dessa aula. Vou pedir o de sempre que vocês deixem um like no vídeo aqui para que o YouTube possa recomendar cada vez mais esse vídeo para o maior número de pessoas, tá certo? Pedir para que vocês também se inscrevam aqui no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com algum colega que queira aprender programação em Python, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí em um próximo vídeo. Até mais.